Boa noite a todos. Vamos então aos recados da casa, aos recados da noite. Boa noite também ao pessoal do Facebook, ao pessoal do YouTube, que depois vai acompanhar também a palestra de hoje. Bem, o primeiro recado, a gente sempre lembra aos irmãos, aqueles que estiverem com o celular, ou que desliguem ou coloquem no silencioso, tá? Evitando que o barulho atrapalhe a pessoa que vai estar dando a palestra da noite. A casa lembra que ela tem uma biblioteca à disposição. Lá nós temos livros à venda, livros para empréstimo. Ela é aberta a todos. Se alguém quiser maiores informações, é só passar ali na recepção na entrada e vai ser melhor informado. A casa oferece também um atendimento fraterno terças-feiras das 19h30 às 20 horas. Também buscar informações ali na recepção. De quinta-feira das 19h30 às 20 horas e sábado das 17h30 às 18 horas. A casa está também com o curso mediúnico, o curso de educação mediúnica, de quarta-feira às 14 horas na forma presencial e às 20 horas para o primeiro ano de forma totalmente online. Às segundas-feiras, também online, a casa está fazendo o estudo do livro Nosso Lar. Maiores informações de como participar do estudo também procurar na recepção. Temos a evangelização infantil e a pré-mocidade toda quinta-feira às 20 horas, aí presencial. E também maiores informações na recepção. E a casa está também com um projeto chamado Projeto Ler Mais. Toda semana nós estamos disponibilizando 2 capítulos do livro... Deu um branco? Aconteceu na Casa Espírita, obrigado. Toda semana estamos disponibilizando ali 2 capítulos, tá? Aqueles que quiserem, por favor, é só pegar. Se alguém tiver interesse em adquirir o livro, talvez seja possível ainda, também ver lá na recepção. Então vamos agora procurar uma posição confortável em nossas cadeiras, fechando os nossos olhos. Vamos serenar nossos corações, acalmar nossa mente. Vamos buscar a proximidade e a proteção do nosso anjo da guarda, que está sempre pronto a nos orientar, a nos ajudar, a nos proteger. Vamos elevar também nossos pensamentos em direção ao Mestre Jesus, que possamos seguir seus ensinamentos, seguindo as leis de Deus, nosso Pai Celeste. E assim, agradecemos por estarmos aqui hoje e vamos então a preleção da noite, a palestra da noite com o nosso irmão. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, é uma alegria ver cada um aqui. Boa noite aos que nos ouvem pela internet. E nesta noite vamos refletir e procurar entender melhor a questão dos anjos da guarda, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Nós, na doutrina espírita, normalmente falamos mentor espiritual, mas é o mesmo ser. As religiões, a maioria, inclusive eu vim de origem católica, é anjo da guarda. Só que, qual é a diferença do que as religiões consideram do que a doutrina espírita considera? As religiões, pelo menos até o tempo que eu frequentei várias religiões, o anjo da guarda é considerado um ser à parte, um ser perfeito criado por Deus. A gente aproveitava essa deixa e se valia muito do anjo da guarda.
Mas a doutrina espírita nos esclarece que os que são intitulados hoje como anjos da guarda, como mentores, foram irmãos como nós, que passaram desde as encarnações primitivas e foi evoluindo de vida em vida até chegar no nível que cada um está hoje. Então, são nossos irmãos que também lutaram muito para conquistar essa posição, esse título. E aí eu pergunto, na questão 128, 129 e 130 do Livro dos Espíritos, quem puder, leia completo, que vai ter mais informações, porque aqui nosso tempo é muito restrito sempre, então a gente dá uma segurada, né? Mas quem é o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda? Quem é ele de verdade, então? Como que ele é escolhido para nos tutelar nesta encarnação? Né? Qual é a sua missão? Qual a missão desse anjo da guarda em relação a nós? Então vamos por etapa. O nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião, sempre é designado por Deus e é um espírito que, embora passou como nós, mas é muito mais evoluído do que aquela pessoa que ele reencarnando, que ele vai tutelar. Porque para ele ter condições de nos guiar, de nos conduzir, ele tem que ter uma elevação maior, como mestre tem que ter um conhecimento maior para conduzir seus alunos, né? Então, sempre tenhamos a certeza que são um espírito de luz, um espírito bem mais evoluído do que cada um de nós. Aí é lógico, se o reencarnante é bastante evoluído, o mentor dele certamente também terá que ser mais evoluído, né? Então, nós temos essa bênção que é colocada por Deus em nosso caminho e que nos ajuda a nos encorajar na época que estamos preparados, nos preparando para reencarnar. Porque sem a presença do nosso mentor, do nosso anjo guardião, a gente teria mais medo de reencarnar. Porque chega aqui, é esquecimento do passado, é o meio, e a gente poderia se sentir mais inseguro. Mas como nós sabemos que vamos ser amparados, protegidos por esse benfeitor, isso nos encoraja, nos ajuda muito a gente decidir pelas escolhas e a gente mergulha então novamente no corpo carnal. E como que esse mentor realiza a sua missão em relação a nós, em relação ao seu tutelado? Nosso anjo da guarda, nosso mentor, eles têm N recursos para nos auxiliar. Durante a vigília, estamos acordados, ele tem a possibilidade de nos inspirar em algum momento importante para evitar um perigo, evitar um acidente, evitar que a gente faça uma escolha errada. Então eles têm essa possibilidade, às vezes colocando uma pessoa no nosso caminho para nos ajudar e evitar algum tropeço maior, às vezes um livro, e vai por aí afora. Eles têm muitos recursos. E também à noite, enquanto dormimos, o que é que acontece com cada um de nós quando dormimos? A grande maioria aqui eu sei que já conhece, aqueles que nos ouvem, que ainda não tiveram a oportunidade de estudar o assunto. Quando dormimos, nós saímos do corpo. Como seres espirituais que somos, saímos com um corpo espiritual chamado perispírito. E para onde a gente vai? Jesus, em certa fala, quando estava entre nós, ele disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então a gente sai do corpo e vai ir para onde a gente se compraz. Ou para um local edificante, de estudo, de música, de coisas bem-fazejas, de ajudar em alguma tarefa,
que ajudar alguém, às vezes até trabalhar junto com equipes espirituais enquanto dormimos. Mas também pode ser que eu primo para ir num bordel, nas noitadas perigosas e vai por aí afora. Esse mentor ele sempre vai trabalhar para evitar que a gente saia fora do caminho traçado para a nossa encarnação. Ele sempre vai fazer a parte dele. Agora, depende muito de nós fazermos a nossa parte. Será que o nosso tutor, nosso mentor espiritual se entristece quando não consegue evitar que a gente faça a escolha errada? E também será que ele se alegra quando a gente consegue, quando ele consegue inspirá-lo, achar alguma maneira para que a gente realmente corrija o caminho ou evite de sair pelo atalho? Com certeza, não é que ele se entristece como nós nos entristecemos, mas para ele é certamente preocupante, porque ele tem a missão de nos guiar, de cuidar de nós, e a sua missão conosco vai até o dia do nosso desencarne. A tarefa dele, a missão dele só termina quando a gente desencarna e ele nos entrega para a vida espiritual, certo? Então, enquanto isso, ele tem um árduo trabalho quando a gente é teimoso, tem algum vício, tem alguma tendência, alguma coisa errada, orgulho muito acirrado, é ciúmes, é inveja, é cólera, e vai por aí, né? Então, a gente dá muito trabalho para esses irmãos, com certeza. Então, ele se entristece sim quando a gente não segue os conselhos dele. E se alegra quando consegue que a gente siga seus ensinamentos. Outra questão, será que durante a nossa vida ainda aqui na Terra, ele pode se afastar de nós? Ele pode desistir de nos tutelar? Nós cremos que não, aliás, temos a certeza que não. Mas se afastar simplesmente, nos abandonar, nunca. Isso nunca ele vai fazer. Porque é a missão superior que foi designada para ele. Agora, pode acontecer que ele nos deixe sim, que ele deixe de nos tutelar totalmente. Quando que isso vai acontecer? Por que que vai acontecer? Às vezes ele está numa posição, num patamar, e é convidado por superiores para trabalhar, para desenvolver coisas em outro plano. Só que aí é escolhido um outro mentor, idêntico a ele, para ser colocado no lugar dele. Então, a nossa proteção continua igualmente, embora tenha trocado o nosso mentor. Então, nunca ficamos desamparados, né? Esse mentor, esse anjo guardião, será que tem algum mérito perante Deus ao assumir esse compromisso de nos acompanhar, de nos guiar para o caminho do bem? Com certeza tem, porque para eles também é uma prova, é um elemento de evolução, então para eles também é muito importante, né? E do que é então que depende o sucesso desses benfeitores para nos guiar no bom caminho? Com certeza muitos estão com a pergunta já, a resposta na ponta da língua. Eles esbarram no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei divina. Nós temos o poder de decisão, a última palavra nas escolhas entre o bem e o mal, fazer isso, fazer aquilo, ser um trabalhador autêntico ou ser, querer empurrando com a barriga. A última palavra sempre é nossa. Então, nosso mentor, nosso anjo da guarda, não tem poder para evitar
quando a gente faz uma escolha errada, que está fora das leis divinas, fora das orientações de Jesus, fora dos ensinos do Mestre. Ele não tem esse poder. E nem Jesus tem esse poder, porque é uma lei divina, o livre-arbítrio. Nós somos, nesse ponto, senhores de si mesmo, né? Há casos em que o encarnado deixa o corpo, desencarna, mas às vezes com uma grande preocupação. Uma preocupação que a princípio é meritória, embora seja errada. A gente atende aqui nas reuniões mediúnicas muitos casos desse tipo. É aquela mãe que deixou seu filho pequenino, às vezes até durante o parto, ou com uma certa idade, sabendo que aquela criança precisa dos cuidados dela, do amor dela. Às vezes uma criança deficiente, que ela cuidava com carinho, com amor, ela retornou para a vida espiritual. Ela faz de tudo para continuar junto com aquele filho, continuar junto com aquele pai idoso, porque ela se vê na obrigação de continuar ajudando. Só que isso não é bom, nem para quem ela está tentando ajudar e nem para ela própria, certo? Seja pelo motivo que for, que a pessoa fala, não, mas eles ficam sem defesa, eu preciso estar lá, eu preciso ajudar. Então, o que quem está dirigindo a reunião mediúnica, conversando com esse irmão ou com essa irmã, vai estar orientando? Quando nós deixamos o corpo, nossa vibração é diferente daqueles que estão encarnados, muito diferente. A gente está junto com o propósito de ajudar, de fazer o bem, mas sem querer, sem saber, estamos atrapalhando. Então a gente vai conversando, esclarecendo, procurando mostrar para ele que ele agora tem que cuidar da vida espiritual dele, que ele tem outra família daquele lado, às vezes mais numerosa do que ele deixou aqui, que estão aguardando de braços abertos, mas ele nem enxergou, nem viu, porque ficou tão sintonizado ainda com as coisas aqui da Terra. E se ele vai resistindo e não entender, a gente lembra ele que todos os encarnados no mundo inteiro têm o seu anjo da guarda. E a gente procura falar anjo da guarda, não mentor, porque anjo da guarda, se ele é de uma outra religião, não está ainda com conhecimento da doutrina, ele vai entender que anjo da guarda, todas as religiões ensinam, e realmente ele existe, a doutrina confirma isso, apenas a diferença é não terem sido criados como anjos, como eu falei no início. Então, quando a gente lembra isso, e vai com calma, dialogando, mostrar que ele está prejudicando, aí a gente sugere para que ele aceite ajuda, que ele abra os olhos espirituais e veja os que estão ali. Às vezes tem um parente querido, uma pessoa que ele respeita muito, ou tem benfeitores iluminados, aqueles espíritos tranquilos, que transmitem paz. Aí ele começa a ver. Então, sugere para ele aceite e vai se preparar, vai cuidar de si próprio, melhorar a sua condição. No dia que ele estiver bem, ele poderá visitar aquela criança, aquele pai idoso, aquele enfermo, e muitas vezes acompanhado por benfeitores, geralmente maior do que eles, mais elevado que eles. Então, felizmente, a maioria entende e acaba aceitando essa ajuda e fica para se preparar. Embora, se ele resistir, não quiser aceitar ajuda, ele vai retornar até que um dia as dificuldades batem na porta dele, ele vai voltar. Então, como eu disse, é uma preocupação legítima, mas precisamos ter entendimento de que não é conveniente, de que não vai ajudar em nada, que ninguém fica à mercê sem o amparo divino. Deus não desampara ninguém. Esses irmãos que ficam com esse desejo de permanecer junto a alguém,
alguns até para cuidar de seus bens, da sua riqueza, né? Que é pior ainda. É porque não conhecem ainda as leis divinas, os ensinos de Jesus. Então não cabe a nós julgarmos ninguém, é fazer o nosso melhor, se possível diretamente, se não pelas nossas preces, nosso pedido a Deus, a Jesus, aos mentores que o ajudem. Então, para que ele possa aos poucos ir aprendendo e confiando no que Jesus vem ensinar. Tá bom, mais uma vez comentando, sempre que o mentor não consegue nos conduzir pelo caminho do bem, para retornarmos com méritos, podendo ter cumprido aquilo que foi planejado para essa encarnação, sempre que isso acontece, será que foi por falta de competência desse mentor? Será que foi por falta de poder ou por displicência dele? Se distraiu da gente e aí a gente ficou mais vulnerável e errou. Então, com certeza, isso nunca vai acontecer. Ele está sempre ligado a nós. Quando nós falamos que às vezes ele se afasta, por exemplo, estou cometendo coisas erradas, ele está aconselhando, inspirando, pondo alguém, alguma coisa no meu caminho para me alertar, quando às vezes até uma enfermidade, durante o sono nos instruindo, porque a gente conversa de espírito para espírito. Eu sou espírito, estou fora do corpo, ele é espírito, conversamos e ele orienta, geralmente com segurança, com firmeza, mas com muito amor. Se ainda assim eu negligenciar, então ele se afasta, mas ele nunca se desliga de nós. Ele pode estar se afastado, fazendo até outras tarefas, mas está ligado. No momento que a dor bater, porque ele sabe que lá na frente a dor vai nos encontrar. Na hora que a gente se arrepender, se lembrar dele com sinceridade, fazer uma prece de coração, pedindo a Deus, a Jesus ou a ele diretamente, ele estará presente. Eles não ficam aborrecidos a ponto de não nos atender mais. A gente às vezes até faz isso, mas eles não fazem, né? Eles estão preparados para não fazer isso. E tem na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 1, fala sobre a parábola do candeeiro, que também é muito comentado em palestras, nas reuniões espíritas. A parábola do candeeiro, que Jesus coloca. Ninguém coloca o candeeiro é aquela luz, né, que iluminava, debaixo do alqueire, embaixo do móvel, um lugar escondido. E o que Jesus está falando com isso? Eu vou levantar esse ponto, porque esse ponto também nos prejudica e dificulta a tarefa, a missão do nosso mentor, né? Aquilo que eu já sei, aquilo que eu vou aprendendo na religião, na doutrina espírita, seja onde for, inclusive trabalhos, coisas que eu posso também estar passando para alguém para melhorar a condição dele, é uma obrigação nossa. Então eu falo, não, mas eu estou há pouco tempo no Espiritismo, não conheço tudo. Não vamos nunca esperar conhecer tudo para começar a fazer a nossa tarefa com outros que não conhecem menos ou que não conhecem nada. Porque nós nunca vamos conhecer tudo. Vamos, lá para frente, daqui longo tempo, né? Então, aquilo que a gente vai conseguindo entender, amelhar, a gente tem a obrigação, tem o dever como cristão de estar divulgando, passando à frente. É lógico que a gente não pode ferir a suscetibilidade de ninguém, por causa de religião diferente, querer descer a goela abaixo, abrir sua cabeça para colocar o que a gente quer. Não. Achar a maneira propícia, adequada para ir instruindo, orientando e geralmente dá resultado, dá efeito. Se em alguns casos a gente semear um terreno árido,
paciência. A gente cumprir o dever, assim como o nosso anjo da guarda cumpre o dever para conosco e às vezes a gente não aproveita. Então, por que a gente às vezes deixa de fazer isso? Por comodismo. Eu não quero me comprometer a dar toda semana de visitar, ou aplicar um passe a pessoa que não consegue ir no centro, não vou dispor do meu recurso para tal. Então, é o comodismo. Pela falta de fé, ainda não entendeu que é uma obrigação, que é um item de fé, a gente ir, levar uma palavra, um conforto, um acolhimento, né? Falta de confiança naquilo que já aprendemos. Enquanto a gente não confia totalmente no que aprendeu, a gente pode vacilar. Mas a doutrina é tão clara, os ensinos de Jesus tão perfeitos, que temos que superar tudo isso. Às vezes é até um orgulho. A gente é orgulhoso e tem vergonha de se expor, de dar a cara para bater, de falar num determinado meio, eu sou espírita. Às vezes a gente fica assim e se encolhe, né? É orgulho. Estou tendo medo de falar o que eu participo, o que eu faço, o que eu sinto, né? O medo, porque fica mais compreensível do que as minhas palavras, né? Então, olha, capítulo 27 leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha dileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas romagens dos vossos arvoredos. Com que alegria, então, marchais? Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa aventura que vos impregna por todos os poros, tão viva e refrescante. É a fonte que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as inspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Então, com essa, tem tantas lições tão grandiosas que a gente tem que estar aproveitando ao máximo. Uma sugestão, que também seria longo, no Livro dos Espíritos, nas questões de 489 a 521, são, portanto, 32 perguntas respondidas pela espiritualidade superior. Eles vão explicar tudo sobre o anjo da guarda, sobre a questão do mentor, é um esclarecimento completo. Então, quem puder, tiver o Livro dos Espíritos, não tiver, baixa na internet, 489 a 521.
E também tem o seguinte, nem só os mentores, nem só nossos anjos da guarda se esforçam para nos proteger, para nos conduzir para o caminho do bem. Quantos casos que se atendem na mediúnica também, o que surge no meio, médios videntes, às vezes vê, se eu estou enfermo gravemente, às vezes ele vê parentes queridos, uma avó, às vezes a mãe desencarnada, junto com outros espíritos benfazejos, cuidando de mim, ali aos pés da minha cama. Estou dando um exemplo sim, mas muitos bons espíritos fazem também tudo o que pode para nos auxiliar. Por isso que Deus diz que nunca estamos desamparados. Deus não desampara ninguém. Então, por exemplo, os espíritos considerados santos são espíritos elevadíssimos. Vamos citar aqui Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, esse que falamos, Santo Agostinho, e tantos outros que o próprio Espiritismo nos apresenta. Esses benfeitores nos enviam por vários meios, ou vêm eles próprios, às vezes, para nos assistir, para nos ajudar. E também aí vai depender da nossa fé, do nosso entendimento, de confiarmos em Deus, que nada que eu passe é o acaso, tudo tem um motivo, tem um objetivo, e sempre esse objetivo é para o nosso bem. O que nós sofremos muito é por causa das nossas escolhas erradas. Então aí sim, a dor é uma responsabilidade nossa. Então, desde o planejamento reencarnatório, o meio que viveremos, que família, que país, que local, esses benfeitores estão nos assistindo, nos amparando, preparando tudo. O que parece que aconteceu ao acaso, quando eu encontro a namorada que é minha esposa e vai para fora, não é nada ao acaso. Se foi uma escolha pelo coração. Ora, se foi porque ela é rica e eu sou pobre e quero ficar rico, aí já é outra história. Aí a doutrina explica por quê. Então, nós temos que ter essa confiança, seguirmos com firmeza o nosso caminho, como cristãos, como espíritas. Se alguns de nós não conseguirmos, nós vamos ter que, numa próxima encarnação, retomarmos esses mesmos caminhos, às vezes com mais dificuldade do que agora, porque deixamos passar a bela oportunidade e não colhemos o fruto do nosso livre-arbítrio. Então, para finalizar, nós vamos lembrar que nós temos muito a agradecer, mas muito mais do que a gente que reflete sobre o assunto imagina. Desde esse amparo no planejamento, a família que fomos criados, as oportunidades de escola que tivemos, as curas que tivemos de nossa saúde, o alimento que nos chega à mão, foi semente criada por Deus, a terra que fertiliza, que faz o crescimento, as mãos que plantaram, que cuidaram, as que transportaram, as que comercializaram, as que preparam uma refeição para nós. Então, uma simples refeição, temos muito para agradecer. E não vamos esquecer disso nunca, todos os dias, e criando hábito. Eu vou ingerir uma refeição, é tão rapidinho levar o pensamento a Deus, aos benfeitores, para abençoar aquele alimento, para agradecer aquele alimento, agradecer a saúde que eu tenho, o recurso que eu tive para conseguir aquele alimento, poder me alimentar. Então, também muito, um copo de água que eu vou beber, horas. A água também foi criada por Deus, as fontes maravilhosas que existem aí no seio da terra. É um dos principais alimentos, depois do ar, é o principal alimento para o corpo. Sem o ar, 4, 5 minutos, já está desencarnado. Sem a água, 4, 5, 6 dias, está desencarnado. Sem o alimento sólido, a gente aguenta mais. Também é necessário, né? Então, sempre a certeza de que toda prece sincera, ela é captada e ela é atendida.
Às vezes, isso a gente ouve muito, parece que Deus esqueceu de mim, meu anjo da guarda foi embora, porque a gente faz prece, faz tudo o que poderia, a coisa parece que não melhora. É um engano muito grande. Enquanto eu não consigo resolver aquele problema grave, curar a minha saúde, que eu tanto estou lutando, é porque eu preciso passar ainda por aquela experiência. Não tem nada errado. O Dr. Braun, o médico alemão que atende aqui com a equipe dele, nos disse alguns dias atrás o seguinte: quando a pessoa está doente, uma doença grave, ele procura o médico, ele toma remédio, ele procura um tratamento espiritual, ele procura todos os meios que ele pode. Só que quando ele dorme, que ele sai do corpo, se encontra com esses benfeitores, ele pede, por favor, para não ser curado. Olha só. Por quê? Porque como espírito de fora do corpo, ele sabe que ele precisa daquele período ainda, daquele sofrimento, daquela dificuldade, que é uma prova para ele, tem que conseguir romper as barreiras. Então veja, quanta coisa que a gente tem para compreender, para conhecer, porque isso aqui é uma breve pincelada. Eu estou olhando o relógio teria mais coisas para falar, mas nós temos que ter disciplina com o horário das palestras. Disciplina. A doutrina sempre fala na disciplina, disciplina, disciplina. Terminando aqui, o que acontece? Nós temos os passes espirituais. Os trabalhadores que estão aqui, os mentores para aplicar passe, para trazer elemento de cura, eles são muito compromissados na vida espiritual. Eles não podem ficar ao bel prazer aguardando nossa falta de disciplina, com horário, com certas coisas. Eles estão trabalhando de maneira séria. Às vezes são obrigados a se ausentar para atender compromissos que eles têm. Então a disciplina é muito importante. É lógico que a questão de alguns minutos, até 5 minutos, até eles acredito que toleram, mas não podemos exagerar ou exceder. Então, gente, muita paz para todos. Valorizemos ao máximo nosso anjo da guarda, com as nossas preces, com a nossa confiança, a certeza de que eles estão sempre conosco, fazendo a parte deles. E cabe a nós fazermos a nossa parte. Quando nós não fazemos, eles também não conseguem fazer. Tá? Fiquem com Deus. Graças a Deus. Vamos então, mais uma vez, fechar os nossos olhos, agradecendo pelas palavras que ouvimos, por termos a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, e que possamos aprender a ouvir o nosso anjo da guarda, que nunca esqueçamos de pedir a sua ajuda, o seu apoio, o seu conforto, e que possamos estar cada vez mais unidos a Ele e ao nosso Mestre e Irmão Maior, Jesus. Que as bênçãos aqui colhidas por todos possamos levar até os nossos lares e que elas sejam ali também espalhadas. E encerramos a palestra, mas continuamos agora com os trabalhos dos passos, e que após encerrados todos os trabalhos, que todos nós possamos voltar aos nossos lares em sã e segurança, com a graça de Deus. Que assim seja.